para mostrar que nós cremos em um único Deus e encontramos três pessoas nesta divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos para o terceiro argumento. O terceiro argumento diz o seguinte: nós não cremos na doutrina da Trindade, dizem as testemunhas de Jeová, porque a doutrina da Trindade é irracional. Mas esse assunto nós vamos tratar, só que não é hoje não, na próxima aula. Vamos aprender mais um pouquinho sobre o que ensinam as testemunhas de Jeová? Deixa eu frisar aqui de novo. Toda a nossa discussão é no campo teológico, no campo filosófico, no mundo das ideias. Nós não temos absolutamente nada contra o trabalho que as testemunhas de Jeová estão fazendo de casa em casa. É um método de trabalho, tudo bem. A questão é o que elas ensinam, que nós não concordamos. E tudo que eu já ensinei está documentado neste DVD. Todas as aulas registradas, porque tudo que o ICP faz é documentado. E eu fiquei surpreso, porque recebi alguns pedidos deste DVD de testemunhas de Jeová, que querem analisar, conversar lá com o líder deles, o ancião, para ver se o que eu falo aqui, o que eu cito da literatura deles, confere realmente com o que está registrado. Tudo bem? Bom, vamos para a aula? Nós estamos aprendendo os 4 argumentos que as testemunhas de Jeová utilizam para negar a doutrina da Trindade. E a pergunta é a seguinte: deve-se crer na Trindade? São as testemunhas de Jeová que fazem esta pergunta. E para negar esta doutrina fundamental da nossa fé, elas utilizam 4 argumentos. O primeiro, elas falam: nós não cremos porque é uma doutrina pagã. E nós já aprendemos que encontramos no paganismo quase todas as doutrinas bíblicas similares no paganismo. Aprendemos também, no segundo argumento, quando elas ensinam: nós não cremos porque a Trindade não aparece, a palavra não aparece na Bíblia. Aí nós falamos aqui, olha, a palavra onisciente também não aparece na Bíblia. E pelo fato da palavra onisciente não aparecer na Bíblia, significa que a doutrina não existe? Lógico que não. Todos nós sabemos que o nosso Deus é onisciente. Terceiro ponto que eu quero argumentar é o seguinte: dizem as testemunhas de Jeová: olha, a doutrina da Trindade é irracional, por isso que nós não cremos. Nós só ensinamos aquilo que a razão pode entender, aquilo que a mente compreende. O que foge da razão humana, nós não ensinamos. Então agora faço uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Escuta, como pode uma mulher, uma moça, uma virgem, não estava ainda vivendo com seu marido, de repente ela aparece grávida, o seu marido fica assustado, e ela chega para o marido e diz: olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Aí eu pergunto: é racional? É normal? Tanto é que José quis ir embora. Precisou o anjo aparecer e falar com José. Ora, se as testemunhas de Jeová ensinam que não acreditam na doutrina da Trindade porque ela é irracional, então elas não deveriam de acreditar também de que o nascimento de Jesus foi desta forma, porque é sobrenatural. A Bíblia chama de mistério. Eu vou mostrar para você a Bíblia chamando de mistério. Vamos continuar o nosso estudo? Estamos aqui refutando os argumentos, os 4 argumentos que as testemunhas de Jeová utilizam para negar a doutrina da Trindade. E o terceiro argumento, elas ensinam: nós não acreditamos na doutrina da Trindade porque ela é irracional, foge da razão humana. E eu citei a questão do nascimento de Jesus. Maria, ainda virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Falei aqui que José ficou tão assustado que quis fugir, mas o anjo conversou com ele. Quer mais mistério do que isto? Mais sobrenatural do que isto? E as testemunhas de Jeová acreditam. E isto está confirmado na palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética,
Na primeira carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Capítulo 3 e 16. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Viu como ele começa? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Logo, as testemunhas de Jeová não deveriam acreditar, então, no nascimento sobrenatural de Jesus. Portanto, este não é argumento para negar a doutrina da Trindade. Na próxima aula, nós vamos para o último argumento. A doutrina da Trindade não é bíblica. Nós vamos mostrar no Antigo Testamento e no Novo Testamento que a doutrina da Trindade é bíblica sim. Nós vamos provar biblicamente a doutrina da Santíssima Trindade. Você não pode perder a próxima aula. Ligue para o seu amigo. Se você conhecer alguma testemunha de Jeová, peça para que ela sintonize a nossa programação, que nós vamos mostrar biblicamente que a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã, é uma doutrina genuína e que todo cristão verdadeiro crê nesta doutrina. Na aula anterior, nós aprendemos o terceiro argumento que as testemunhas de Jeová utilizam para negar a doutrina da Trindade. Mas tem mais um argumento. Dizem as testemunhas de Jeová que não acreditam na doutrina da Santíssima Trindade, porque a doutrina da Trindade não é bíblica. Na aula de hoje nós vamos provar que a doutrina da Trindade é bíblica e nós encontramos esta doutrina no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos precisar muito da Bíblia, porque nós vamos provar. Se você não tem uma Bíblia em mãos, anote os textos que eu vou mostrar e depois você vai lá na Bíblia conferir. Pode ser a Bíblia católica, a Bíblia protestante, de preferência a Bíblia apologética. Eu vou utilizar a Bíblia apologética. Importante que na Bíblia apologética, tudo que eu vou ensinar aqui, muito mais, você encontra no rodapé dos textos que eu vou citar. Tudo bem? Então abra a sua Bíblia apologética, Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Está lembrado do Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia? O quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha que texto maravilhoso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, olhe no quadro ao lado. Deuteronômio 6 e 4. Ouve, Israel, o Senhor. Está lembrado do tetragrama? As 4 consoantes que formam o nome de Deus? Está lembrado do Y, do H, do W e do H? É este nome que aparece lá, no lugar de Senhor na nossa tradução. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha, grifado único. Por quê? Porque na língua original do Antigo Testamento hebraico, nós temos único para uma unidade absoluta e único para uma unidade composta. No caso deste texto, o único, está vendo aquele echad que a gente lê, errad? No hebraico a gente lê desta forma, significa unidade composta. Se fosse unidade absoluta, seria Yahid, que nós escrevemos Yashid com CH, mas a pronúncia Yahid. Nós vamos mostrar
os dois casos no Antigo Testamento.